Olá, você que está prestes a assistir à mesa de debates de hoje. Você sabe que o nosso programa é feito todos os dias com muito carinho para você. Então já te convido para curtir o nosso vídeo, compartilhar os nossos programas nas suas redes sociais e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nada do nosso conteúdo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Agora a gente conversa sobre tecnologia. A UFJF possui uma equipe de aerodesign desde 2011, a Microraptor. A equipe é composta por alunos dos cursos de engenharia e de mais áreas do conhecimento. E o objetivo é disseminar a informação e os conhecimentos sobre tecnologia aeronáutica. Agora a gente vai conversar com os meninos aqui, que são membros da equipe, né? Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre o que é a equipe, como que é o trabalho de vocês na prática. Então, a equipe surgiu em 2011, como você falou, e a gente participa desde 2011 da competição nacional de aerodesign. Essa competição é organizada pela SAE, que é a Associação de Engenheiros da Mobilidade. Ela organiza outras competições também, como o Baja e o Fórmula, mas a gente está inserido no aerodesign. E aí a gente participa dessa competição na categoria micro. São 3 categorias diferentes, a regular, a advanced e micro, e a gente se insere na micro, né? A diferença é que são aviões com motores elétricos e que possuem missões diferentes das outras categorias. Todo ano são lançados regulamentos diferentes para a competição, então todo ano a gente faz um projeto diferente, a gente nunca aproveita o avião de um ano para o outro, porque os projetos são totalmente diferentes. E aí, assim, a gente mesmo, sabe, os alunos projetam tudo, a gente corre muito atrás de conhecimento, porque a gente não tem um curso de engenharia aeronáutica aqui na UFJF, então muita coisa a gente precisa aprender por fora, por outros livros, pela internet também, que é uma ótima fonte de conhecimento pra gente, então a gente corre atrás, a gente projeta tudo, a gente fabrica o nosso avião, a gente testa, a gente organiza também, né? A gente faz o planejamento, porque é todo um projeto de engenharia. Além do projeto em si, da aeronave, a gente tem que planejar, tem que fazer gestão de tempo, gestão de pessoas. Então, a equipe precisa fazer isso tudo para poder conseguir competir na competição lá nacional. E a gente está aí conseguindo bons resultados nos últimos anos. Como o Amaral bem disse, a gente tem 4 engenheiros aqui e uma das principais desafios que a gente encontra na faculdade de engenharia é uma forma de relacionar o conhecimento que a gente obtém na sala de aula e adquirir prática com eles. Quando a gente entra na faculdade, muitas pessoas que entram lá, elas têm uma grande decepção com a faculdade de ciências exatas, não só engenharia, ciências exatas no geral, porque a gente fica muito na sala de aula, a gente não aprende como utilizar os conhecimentos, a gente aprende os conhecimentos, mas não sabe muito para que serve e como a gente vai utilizar, qual que é o potencial desses conhecimentos. Então nosso projeto é sobre isso, é sobre a gente dar a oportunidade para o engenheiro, e não só o engenheiro, outras faculdades, igual a gente tem economista lá com a gente agora, a gente tem inclusive um estudante de geografia com a gente participando do projeto. A gente dá a oportunidade para essas pessoas participarem de um projeto por completo, desde a parte de dimensionamento, cálculo estrutural, parte de projeto conceitual, parte de testes práticos, prototipagem, até a parte de testes em voo, que é a nossa principal. Então a gente tem que fazer toda essa validação e tudo isso se consuma na competição, que ocorre todo no final do ano, por volta de outubro ou início de novembro, que é onde a gente mostra nosso projeto para os engenheiros lá que avaliam a gente, são engenheiros da Embraer, e esses engenheiros também avaliam o projeto de outras 95 universidades do Brasil e também algumas universidades convidadas. Já veio a Universidade da Polônia aqui, ano passado teve a Universidade do México com a gente, da Venezuela, tem a Universidade da Venezuela também.
E essas universidades vêm, a gente tem um grande intercâmbio de conhecimento lá com elas. Então é sobre competição o nosso projeto, mas também é sobre intercâmbio de conhecimento, é sobre troca e sobre disseminação da cultura da engenharia aeronáutica aqui. Como que vocês financiam esse projeto? Como é que é financiado isso? Então, a universidade, ela não nos dá apoio financeiro algum. A única coisa que a universidade nos fornece é o ônibus para ir na competição. Isso já é uma grande ajuda, mas não existe um financiamento igual acontece com outras equipes. Então a gente busca sempre, foi o que você disse, a gente não fica na inércia aqui tentando depender do governo, da universidade. As leis, por exemplo, de incentivo são muito relacionadas à cultura e esporte. Não são muito relacionadas à educação, que é do que o nosso projeto se trata. Então a gente busca parceria com empresas grandes, empresas internacionais que são relacionadas com a aviação, porque o Brasil não tem muitas empresas de aviação, e a empresa principal, que é a Embraer, patrocina a competição, então eles não podem patrocinar as equipes. Então a gente tem um patrocínio de uma empresa francesa muito forte, a gente teve pelo menos ano passado, esse ano a gente ainda não conseguiu esse patrocínio, e a gente busca também patrocínio de materiais. Então se a gente usa, por exemplo, lá na nossa equipe, material para impressão 3D, a gente busca uma empresa que trabalha com impressão 3D para eles doar para a gente um material. Material para laminação, fibra de carbono, coisas que são muito importantes no nosso projeto. A gente busca a empresa que fabrica esses materiais para doar para a gente. E aí entra a parte também que o Ciro falou, que às vezes a gente precisa de dinheiro mesmo para pagar a inscrição da competição, para pagar a manutenção de máquinas, diversas coisas. Assim a gente busca mesmo parceria com algumas empresas, tanto de Juiz de Fora, tanto do Brasil inteiro, para financiar nosso projeto. Eu te fiz essa pergunta, mas em off lá eu tinha confundido vocês com um pessoal que ali na Rua Alft situava um balcão e conversava com as pessoas, né? Fui abordado ali algumas vezes. Sim. E parece que eles vendiam alguns kits, acho que era para ter essa renda direta, né, que não fosse doação, que não fosse de material específico. Mas engraçado, nesses programas que nós estamos fazendo aqui, ao longo do tempo, eu tenho percebido isso, que existem várias iniciativas populares que são iniciativas acima ou fora das estruturas governamentais. Não que a gente vai desonerar o governo, né, ou as instituições de fazerem os seus papéis, mas, como eu já tive a oportunidade de falar, se a instituição é séria e ela não pode te ajudar porque ela tem um sem número de outras coisas, eu acho que é o momento da sociedade começar a perceber que ela resolve seus problemas, não fica dependente. Por exemplo, você falou que tem lei de incentivo para educação e lei de incentivo para esporte e cultura, e não teria essa para educação, vamos dizer assim, tecnológica. Vamos usar a palavra tecnológica aí porque é uma coisa mais específica. Você sabe que nós podemos propor no Congresso uma como é que a gente chama? PEC? PL. A gente pode fazer uma proposta dessa, né? Vocês podem encaminhar e as pessoas assinarem, e para que se um deputado lá assinar, não sei quantos, que número é o suficiente para entrar com essa proposta, porque quantas universidades no Brasil não têm iniciativas como a de vocês? Estaria coroando o trabalho de iniciativas particulares, pessoais, de grupos, né? E eu acho que a sociedade brasileira vai começar a acordar para isso, porque você vê que lá no exterior o governo faz uma coisa, lá o pessoal não concorda, vai todo mundo para a rua, tal, faz abaixo-assinado, às vezes até sai nos tapas lá e tal, mas as pessoas estão disponíveis, não estão esperando que o cara chegou lá, tomou uma providência e ela lhe beneficiou, ele me prejudicou, né? A gente precisa de mais mobilização de sociedade, mobilização séria, não é só contestatória, né? Com propostas como o que vocês estão fazendo. Parabenizo. Beatriz e Thomas, é muito interessante esse negócio, que na verdade vocês estão criando a tecnologia aeroespacial, tecnologia de liga de materiais, não é isso? E talvez o foco da universidade não esteja determinado para isso, porque ela não oferece o curso de engenharia aeronáutica, né? Mas por que eu estou falando desse negócio? É porque a gente vê assim, isso serve para qualquer área do conhecimento, né? Vocês geram uma informação, ela é utilizada por vocês, mas ela não é disseminada pela universidade. E você vê assim, o perfil hoje, principalmente na geração de tecnologia,
Tem gente que estuda pouco, tem gente que estuda só o necessário, e tem pessoa que extravasa o estudo. Então, a gente está falando de gente que está um pouquinho mais na vanguarda desse movimento caracterizado por vocês. E não é desanimador porque vocês estão insistindo. E eu gostaria de saber, assim, eu falei, eu cheguei a comentar, teve um curso de inovação e emprego do futuro. Eu gosto de falar esse negócio porque é bacana. Isso foi a semana passada nos Estados Unidos, tem 2 estudantes aqui, é o Carlos Eduardo e o Vitor. E realmente, assim, o pai trocínio ou a mãe trocínio é muito interessante, porque se depender de setor público, ninguém vai para frente. As prioridades são outras. E você vê o seguinte, você está falando, não, a Embraer financia. A Embraer está no processo de privatização, e já falaram que a Boeing vai comprar e só terá um assento da administração sem poder de decisão. Então, vamos ver. Você já imaginou que vocês participando de torneios internacionais na França, a ideia que vocês estão desenvolvendo pode ser abraçada através de uma Bombardier, que deve ser a francesa que talvez esteja por trás disso aí, e ela vai assim, vem cá, o Camilo e a Beatriz lá estão com uma ideia bacana, eu vou encampar, vou fazer um convite. Ou a sueca também, aquela Grande Spoon, né? Porque esse pessoal tem uma mania muito interessante, eles financiam o projeto, mas eles têm olheiros. Então eles viram que a ideia é boa, primeiro, vem cá, vamos te dar uma bolsa para você estudar para cá, aí quando você vai para lá, a possibilidade de voltar para cá é zero. Então, na verdade, o Brasil perde conhecimento e tecnologia. Então, como é que vocês veem, assim, esse conhecimento é motivador. Aí você chega lá, você vive uma realidade. Aí, quando vocês voltam para cá, vocês recebem uma ducha de água fria. Porque é um projeto que fica classificado em 3º lugar no Brasil, não é isso? Era para estar trabalhando com dinheiro desde o ano passado, pensando no projeto. Vocês estão correndo atrás de patrocinador ainda. Então, o que mantém vocês vivos nesse projeto? Pode ser daqui a pouquinho, gente? Vou chamar o último intervalo do programa de hoje e já voltamos. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Meninos, então como manter essa energia, né, o empenho em continuar o trabalho mesmo sem incentivos? Respondendo então a sua pergunta. Às vezes pode parecer um pouco difícil para quem está de fora, né? Às vezes os nossos pais não entendem por que a gente passa a noite na faculdade, passa final de semana. Assim, quando a gente participa da competição, a gente vê que a gente não é a única equipe que está passando por dificuldades. Como o Tomás falou, a gente tem uma troca de conhecimento lá dentro da competição, então a gente conversa também sobre essas coisas com outras equipes e a gente percebe que está todo mundo no mesmo barco. Então, todo mundo tem dificuldade com a universidade, falta apoio dos professores, mas, assim, não tem muito uma explicação do porquê que a gente continua, assim. A gente sempre fala muito que aerodesign é amor. Então, quando a gente está lá na competição, a gente vê que o que a gente trabalhou, o que a gente desenvolveu o ano todo está lhe dando resultado, e aí a gente compara com outras equipes. Não uma comparação ruim, mas a gente vê o que uma equipe está desenvolvendo, então a gente aprende junto. Todas essas coisas assim, sabe? Quando a gente faz o avião e a gente vai voar e a gente vê que deu certo, ou não deu tão certo assim, mas a gente sabe como resolver. Tudo isso motiva a gente a continuar, sabe? Mesmo a gente precisando correr muito atrás de dinheiro, mesmo não tendo apoio, quando a gente vê o trabalho dando certo, dá aquele orgulho e aquela vontade de continuar fazendo aquilo. O Tomás respondeu a pergunta do Abraão sobre formas de arrecadar dinheiro. Além das que ele falou, você comentou sobre o pessoal do drone que vai nas ruas. A gente faz isso também. Então, a gente já foi algumas vezes no calçadão da Alfred apresentar o nosso projeto, pedir uma ajuda. A gente costuma fazer isso também no PISM, lá dentro da universidade. Então, no sinal, a gente apresenta o nosso projeto rapidinho e pede ajuda. A gente vende rifa, a gente vende doce na porta do restaurante universitário. Então, assim, é difícil explicar por que a gente continua fazendo isso tudo, sabe? Porque, a princípio, pode parecer que é só trabalho e é uma coisa que não é valorizada, então por isso a gente deveria desistir, mas quando a gente vê o projeto de fato dando certo, quando a gente vê que outras equipes estão melhorando e a gente sente vontade de melhorar também, a gente coloca de lado todas as dificuldades, assim, a gente sabe que elas existem, mas a gente não deixa que elas virem um empecilho, então a gente porque o capital aí, o empresário, né, ele mobiliza esforço para ter lucro. Mas nem todos os empresários pensam exclusivamente em lucro, né? Ele abre um negócio, ele vê que aquilo é extremamente
necessário, mudou a vida das pessoas, independente de ele estar ganhando muito ou pouco dinheiro, ele se sente realizado. Então eu acho que existe um capital de realização e um capital de conhecimento. Em off aqui nós estávamos falando sobre a questão do Ciências Sem Fronteiras. Eu não vou fazer um discurso aqui, não cabe nesse momento. Mas eu ouvi uma crítica que eu acho que deve ser levantada. O Cirilo falou sobre vocês irem lá fora e às vezes não voltarem mais, que é o que acontece, costuma acontecer com esse projeto Ciências Sem Fronteiras. A pessoa vai para lá, muitas vezes ela se miscui com uma empresa ou conhecimento estrangeiro. É valorizada, ela é financiada pelo governo brasileiro, aí ela faz uma pesquisa requerida, por exemplo, lá pelas bancas internacionais, paga pelo governo brasileiro, depois ela publica na Nature, ou na Science, Nature ou Science, que são empresas privadas que para publicar o governo brasileiro paga, depois o cara fica lindo e maravilhoso, ele se torna um cidadão do mundo e nunca mais volta para cá. E o capital é só dele, entendeu? Então eu acho que junto desse projeto a gente precisa de uma ideia de que o capital que vocês conseguirem, humano e científico, né, e vocês são boas pessoas, está dando para ver para vocês, que mesmo que vocês vão lá fora, sempre voltem às comunidades de vocês para trazer o conhecimento. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem lá, eu falo de favela do Rio de Janeiro, mas na favela do Rio de Janeiro tem gente lá que tem doutorado e tem mestrado e voltam lá. Por que você mora aqui dentro se você já tem doutorado e mestrado, tem capacidade de ganhar melhor? Porque ele quer trazer algo para a comunidade dele. Então as iniciativas populares, elas têm que ser ensejadas, a gente tem que conseguir que as pessoas vejam esse projeto como projetos úteis, não só a vocês, mas à sociedade, mas que depois esse projeto retorne para a sociedade, né? Eu tenho certeza que vocês vão fazer isso. E vamos criar uma nova Embraer, já que nós estamos perdendo a nossa, né? A gente estava falando aqui também sobre o projeto da Embraer, o KC-390, um avião cargueiro. O nosso avião faz basicamente o que eles fazem, só que em escala menor. Estou falando isso só para vocês terem uma ideia, que os cálculos que um avião da Embraer tem, são os mesmos cálculos que um avião que a gente calcula tem, só que em escala reduzida, obviamente. Um avião nosso é relatado mais ou menos em 500 páginas, a gente tem tudo registrado, a gente manda para os engenheiros lá e eles corrigem o relatório e passam um feedback para a gente. Depois a gente tem que apresentar esse projeto para eles e eles vão em cima disso, fazem outra correção do nosso projeto. Então assim, a gente tem artigo publicado sobre o nosso projeto de 2018, sobre o nosso projeto de 2017, a gente tem um artigo antigo de 2012. Então a gente está incentivando sempre essa criação de tecnologia na medida que a gente pode. Só voltando um pouquinho no seu questionamento, Cirilo, às vezes o que falta é credibilidade na gente, porque nós somos estudantes. E aí a gente chega aqui estudante batendo de frente com empresas gigantes e aí elas talvez não dão atenção suficiente para a gente não tem, por exemplo, um professor para nos guiar ali, um reitor da universidade ou alguma autoridade com mais voz para falar. Claro que a gente tenta, a gente não desiste, a gente bate na porta de diversas pessoas para tentar. O problema é que às vezes a gente encontra esse empecilho por ser ainda estudantes. Mas o que a gente faz é sempre tentar criar tecnologia, sempre tentar registrar tudo e tentar deixar tudo patrimoniado para que não seja nem meu, nem da Bia, mas seja da equipe e isso sirva para alguém no futuro. Também esse ano de 2018 a gente teve muito trabalho de conclusão de curso lá relacionado, então tudo que a gente faz lá é útil para alguma coisa, não é só um projeto para a gente criar experiência, é um projeto para a gente criar experiência e a gente cria experiência baseada em coisas reais. E aí uma coisa que a Camila falou também é que muitas pessoas reclamam que você está criando emprego para venezuelano e não está criando para brasileiro. O nosso projeto lá tem vaga para engenheiro e tem engenheiro que fica reclamando que não tem a chance de se capacitar melhor, fica reclamando da teoria e não abraça a gente fica brincando lá que a gente está aberto de 8 horas da manhã a 11 horas todos os dias, inclusive nos sábados e alguns domingos. Então assim, basta você ir lá para você aprender. A gente tem o processo seletivo aberto direto, se você quiser lá conversar com a gente, é só você chegar e a gente tem a oportunidade de trocar um conhecimento.
a gente ajuda outras equipes, por exemplo, a gente está ajudando a equipe do IFET aqui, que é uma equipe, a gente tem 9 anos de equipe agora, eles têm nem 2 anos ainda, então a gente está ajudando eles a se desenvolver, porque a competição é sobre isso, é sobre integração, é sobre uma troca de conhecimento. Então, a gente está tentando de toda forma sempre não esquecer do nosso objetivo, que é formar profissionais melhores e dentro disso a gente cria tecnologia, a gente cria trabalho em equipe, a gente cria essa cultura dentro da equipe. Você já tem o discurso de um reitor, viu? Ele é bem político, né? Não, ele é bem centrado, né? Aparentemente ele parece assim, tímido, eu vou falar, não sei se eu devo falar, de repente ele fala, se ele vira o reitor. Um comentário sobre, né, vocês falando que mantém vocês motivados, assim. O que eu acho mais interessante nesse trabalho de vocês é que o curso de vocês é engenharia mecânica, né? Exatamente. Que não fornece não fornece quase nada, assim, de informação, de ensino no que vocês estão fazendo. Então, vocês têm que correr atrás do conhecimento. Assim, antes de vocês correrem atrás de um patrocínio, né, de estruturar todo um projeto, vocês têm que correr atrás do conhecimento. E uma coisa, assim, que eu sempre disse sobre a universidade, porque eu também fiz engenharia lá na UF, às vezes a gente reclama muito que a gente não tem... a gente só fica na sala de aula, a gente acha que nem o professor sabe o que ele está falando, enfim, não tem muito como ver. Fica muito parecendo colégio, né? Fica. Tipo, tem que cumprir aquilo ali, aí você não entende nada, você tem que virar à noite lendo um livro em inglês de mecânico pra você entender. Enfim, mas eu digo que o que eu mais aprendi na universidade é correr atrás do conhecimento. E eu acho que isso é o que a universidade, principalmente pública, né, principalmente federal, às vezes por conta das suas deficiências, acaba a gente tendo que desenvolver isso. Então, assim, a gente sempre tem que procurar pegar o limão, fazer uma limonada ou uma caipirinha, né? E assim, é o que vocês estão fazendo. Vocês não têm nenhum conhecimento pronto nessa área, mas por paixão vocês estão correndo atrás, e o que vocês estão aprendendo com isso, vocês não vão aprender na universidade. Vocês talvez demorariam anos trabalhando e crescendo numa empresa para poder desenvolver. E como eu fiz a minha faculdade, assim, trabalhando no Banco do Brasil ao mesmo tempo, eu sempre percebi que muito do que eu desenvolvi, né, na faculdade mesmo, que eu aprendia, era por conta do que eu trabalhava, tendo que me virar, resolver problema. Então, assim, a característica principal... Porque você tinha em si incutido a iniciativa, exatamente, né? Você não estava passiva ali. Isso. Como é que a gente conhece um engenheiro? Engenheiro é aquele que tem capacidade de resolver problemas. Você vê, assim, que muitas vezes nas grandes empresas, o cara que está gerindo é um engenheiro. Mas o cara nem é dessa área, mas ele aprendeu a correr atrás do conhecimento, que é o que vocês estão fazendo. Então, assim, muito legal o projeto de vocês, e às vezes as dificuldades é o que mais motivam, né? Talvez se tivesse tudo pronto, eu tenho a aula, eu tenho o financiamento, aí você fica, qual que é a graça? Não tem que correr atrás de nada, né? Então, assim, parabéns aí mais uma vez. Eu achei interessante, porque realmente, assim, depois que a Beatriz falou e o Tomás falou, é porque, na verdade, o que move vocês é amor, vocês gostam do que fazem, né? Isso é interessante. A outra coisa, eu estou até trabalhando com essa área, porque nós tem um teste, você via teste, as pessoas têm 6 virtudes e 24 forças. Então, eu fiz uma análise superficial de vocês, é amor, vocês gostam, persistência, a capacidade de correr atrás, curiosidade, vontade de aprender e trabalho em equipe. Então, na realidade, vocês estão com o foco montado, e esse projeto de vocês vai dar certo, independente de ajuda ou não. É porque tem uma força maior por trás, né? E por outro lado, vocês são jovens. E olha só, vocês estão fazendo mais do que a universidade está exigindo de vocês. Isso é um diferencial muito grande que vai captar. Só para você ter uma ideia como é que esse negócio é tão forte, o Thomas Edison, ele fez mais de 5.000 testes com a questão da lâmpada. Você sabe quando ele descobriu que a lâmpada iria incandescer sem dar problemas? É quando ele fazia aquele filamento dele com bambu. Então, quando aumentava o calor, incendiava. Aí uma pessoa falou assim, se você colocar o vácuo, o fogo não se propaga no vácuo. Aí uma pessoa virou para dizer, o fogo não se propaga no vácuo. Aí o que ele fez? Ele colocou o filamento dentro de uma câmpula, fechada hermeticamente, e ficou incandescente. Quer dizer, ele colocou o argônio. Isso. Ele colocou dentro de uma câmpula e deu certo. Então, olha só para você ver. Se a pessoa talvez não tivesse falado isso com ele, até hoje nós estaríamos com esse processo. Então vocês são guerreiros e guerreiros mesmo. Parabéns a vocês. Obrigado. E a gente fica muito feliz em recebê-los aqui, ter a oportunidade de falar um pouco do trabalho de vocês. A gente consegue ver também que esse esforço tem gerado resultados, né? Tivemos aí o 3º lugar no ano passado. Eu queria saber quais são os planos de vocês
para esse ano, para a competição desse ano, e o que essa competição vai exigir de vocês como criadores, né, do projeto? Então, só comentando sobre os 2 últimos anos, a gente surgiu em 2011, mas a gente começou a alcançar os resultados em 2017. Então, em 2017 a gente teve o melhor projeto da nossa categoria. A gente ganhou uma menção por isso. A gente ganhou uma menção também pela menor caixa de transporte, porque lá na competição, na nossa categoria, a gente tem que desmontar nosso avião e colocar dentro de uma caixa. E nesse ano, a gente podia definir o tamanho dessa caixa, então a gente fez a menor caixa. Quanto menor a caixa, mais a gente pontuava. E a gente ficou em 4º lugar na competição. Aí já em 2018, né, ano passado, a gente ficou em 3º lugar na competição. A gente conseguiu o 2º melhor projeto da categoria e a 2ª melhor de apresentação. E assim, as diferenças são muito pequenas de 1º e 2º lugar, sabe? Então a gente vê que a gente está no caminho certo. O regulamento da competição desse ano saiu ontem, então é um regulamento bastante desafiador, acho que o mais desafiador. Vocês já fizeram 4-3, não faz 2-1, não faz um de uma vez. Então, nossa meta aí. É claro que a gente quer muito ganhar a competição, vencer a competição, e a gente vai trabalhar para isso, mas esse não é o único foco, a gente também busca sempre aprender dentro da equipe, mas nós ainda estamos analisando o regulamento para ver o que a gente vai fazer, mas novamente esse ano a gente tem que transportar a carga e a gente tem que extrair a carga com o uso de um paraquedas, mas essa é uma das missões. Agora a gente tem 2 missões na competição, então em uma missão a gente extrai carga e na outra missão a gente decola e pousa com a mesma carga. Então, assim, a gente brincou que eles juntaram todas as categorias da competição na nossa competição, sabe? Na nossa categoria, porque vai misturar um pouco do que as outras equipes já fazem, só que a gente vai fazer numa escala menor, porque o regulamento vai pontuar aqueles que forem menores. Então, assim, a gente tem muitos desafios pela frente, mas a gente também está muito motivado a sempre melhorar, assim, a sempre buscar o nosso melhor para conseguir chegar lá na competição, né, fazer bons voos, apresentar um bom projeto e isso resultar no 1º lugar. A gente deseja muito sucesso para vocês. Nós já estamos aplaudindo. A torcida com mais 4 membros, desejamos muito sucesso e espero recebê-los aqui em breve para falar mais sobre esse projeto, quem sabe comemorar a vitória, né? Bom, nosso programa chegou ao fim, gostaria muito de agradecer também a Camila e o trabalho que vocês têm desenvolvido para receber e ajudar não só os venezuelanos, né, mas a comunidade e o mundo, né, com boas iniciativas que a gente precisa desses exemplos. Debatedores, muito obrigado. E é claro que eu quero agradecer também a você que acompanhou o nosso programa da sua casa. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã. Você pode assistir essa e outras edições do nosso programa no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. Só procurar por TV Juiz de Fora. Pode curtir os nossos vídeos, compartilhar nas suas redes sociais e se inscrever no nosso canal para você não perder nada do nosso conteúdo. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã.